Meu nome é Aimar Eduardo Rodrigues, sou assessor jurídico do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e este é o S-Metal Descomplica. O tema de hoje é reintegração. Quando é realizado o processo de reintegração? Uma reintegração de um trabalhador, ela decorre da demissão deste trabalhador ou uma trabalhadora que detém uma estabilidade. Uma estabilidade, ela pode ter origem na Constituição, na lei, na Constituição, como por exemplo a estabilidade de gestante, a estabilidade de cipeiro ou cipeira, ou a estabilidade de um dirigente sindical, ou ela pode ter origem, por exemplo, na lei do INSS, que concede 12 meses de estabilidade para o trabalhador que volta de um afastamento de mais de 15 dias, decorrente de um acidente de trabalho ou doença profissional, ou pode ter origem, inclusive, na própria convenção coletiva, como, por exemplo, o caso de um trabalhador que sofreu um acidente de trabalho, um acidente de trajeto, ou adquiriu uma doença profissional. Qual a diferença entre reintegração e readmissão? A readmissão, ela pressupõe um novo contrato de trabalho. A pessoa ela volta a trabalhar, retorna para a empresa da qual ela foi demitida e inicia um novo contrato de trabalho desse momento em diante. Uma reintegração, não. A reintegração, ela pressupõe uma anulação da demissão desse trabalhador ou dessa trabalhadora e, como foi nula a demissão, quando ele retorna à empresa, ele recebe todos os salários, FGTS, férias, 13º, desse período que ele ficou fora da empresa. Por isso que a gente entra com o processo de reintegração, não de readmissão. Quais os direitos básicos do trabalhador em caso de demissão injusta? O trabalhador que não tem estabilidade no emprego, quando ele é demitido, recebe as verbas que estão no CLT, certo? Que seria saldo de salário daquele mês trabalhado, 13º proporcional, férias vencidas, férias proporcionais, aviso prévio, indenizado quando a empresa ele não cumpre o aviso prévio trabalhado. E 40% do fundo de garantia, do saldo que ele tem do fundo de garantia na Caixa Econômica Federal. Esses são os direitos dos trabalhadores, do trabalhador ou trabalhadora que é demitido que não detém nenhum tipo de estabilidade. Quais os motivos mais comuns que levam a uma reintegração? Os motivos mais comuns, no caso aqui do Sindicato Metalúrgico, Departamento Jurídico, os casos mais comuns que existem de reintegração, que a gente aciona na Justiça, são no caso de trabalhadores que são acidentados no trabalho, que são lesionados, o trabalhador lesionado no trabalho, em decorrência de um acidente de trabalho, ou o caso também de doença profissional, que adquiriu uma doença profissional, então assim, ele tem sequela daquela doença e é demitido. E a nossa convenção coletiva garante uma estabilidade e tal. Estabilidade para esse trabalhador, essa trabalhadora que foi vítima de um acidente ou que adquiriu uma doença profissional que originou alguma sequela incapacitante, que reduziu a capacidade de trabalho dele ou dela. E também muitos casos de trabalhadoras demitidas grávidas ou que descobrem a gravidez durante o aviso prévio, e também casos de cipeiros que são demitidos. Também cipeiros titulares do pleito da CIPA, que são demitidos também no decorrer do mandato ou no período de um ano após o fim do mandato também, que ele tem estabilidade por 12 meses após o fim do mandato dele. Esses são os casos mais comuns que nós estamos com o processo de reintegração aqui no Departamento Jurídico do Sindicato. Como é o processo legal de uma reintegração ao trabalho? O trabalhador procura um advogado ou uma advogada, né, para poder entrar com a ação quando ele é demitido, ele é detentor de uma estabilidade provisória ou definitiva, munido de documentos, o advogado ou a advogada aciona a justiça para poder pleitear a reintegração dele. Geralmente a gente pede também uma liminar, para que seja reintegrado antes do juiz analisar o próprio mérito do processo. Junta os documentos dizendo, olha, essa pessoa ela é dirigente da CIPA, junta a ata de posse da CIPA, junta os documentos ali dele da demissão, informa o juiz que ele foi demitido e pede uma reintegração por liminar. O juiz pode deferir ou não essa liminar, mas mesmo que ele defira a liminar ou não, ele ordena a empresa que reintegre imediatamente ou não, ele vai analisar o processo depois. Então, quer dizer, ele vai notificar a empresa para se defender e depois vai dar a sentença. É isso que acontece. Mas é bem importante o trabalhador que é estável procurar, né, um advogado ou advogada para poder entrar com a ação e tentar conseguir a volta para a empresa na qual ele trabalhava e que foi injustamente demitido.
E quais as consequências para um empregador que se recusar a realizar a reintegração? A decisão judicial que determina o retorno do trabalhador estável ao emprego, geralmente ela vem acompanhada de uma multa, uma penalidade de multa diária, se a empresa se recusar a admitir esse trabalhador de volta. O oficial de justiça já vai com o trabalhador na empresa, acompanhado por advogado, para fazer o retorno. Se a empresa se recusa, ele vai escrever e vai notificar o juiz, informar o juiz que a empresa se recusou. O juiz vai, então, nesse caso, acionar essa multa diária. Ou até, no caso mais radical, numa atitude mais radical do juiz ou da juíza, seria determinar também o reforço policial, para que o oficial de justiça vá acompanhado da polícia, para que essa reintegração seja feita, quer a empresa queira ou não. Existe alguma situação em que a reintegração não é possível? Seria o caso, por exemplo, do trabalhador que ele não juntou no processo ou ele não conseguiu provar que ele era estável. Dando exemplo, por exemplo, trabalhador que não foi eleito nem para suplente da CIPA. Aí vai pedir uma integração, o juiz vai negar, porque ele não era nem suplente. Ficou em último lugar na CIPA, teve 0 votos, teve 1 voto, por exemplo, e não tive voto suficiente para entrar, nem como titular, nem como suplente na CIPA. No caso também, o juiz, se for um caso de acidente de trabalho, de doença profissional, o juiz vai determinar uma perícia. E se o perito der negativo também, talvez o juiz vá dar a sentença, no caso negativa, da reintegração do trabalhador. Mas assim, tudo depende de prova, de provar que houve ou não aquela situação dele adquirir a estabilidade. Tem, por exemplo, também, sofreu um acidente de trajeto e não fez um boletim de ocorrência. Então tem como comprovar que o acidente ocorreu naquele horário que ele estava de retorno do serviço para casa ou da casa para o trabalho. Então, tudo isso aí vai depender de prova na justiça. Como o S-Metal enxerga essa questão? O Sindicato Metalúrgico de Sorocaba e região sempre está do lado do trabalhador estável no caso de uma demissão sem justa causa. Então, assim, o departamento jurídico do sindicato e a diretoria está sempre empenhada para que esse trabalhador ou essa trabalhadora que era estável e foi demitido, ele sempre vai ter a cobertura do sindicato e sempre vamos tentar, de todas as maneiras, que ele seja reintegrado no emprego. Até porque, na nossa opinião, deveria ter estabilidade de todos os trabalhadores, não só aqueles definidos em lei, seguindo a convenção da OIT que determina essa estabilidade, mas seria... como no Brasil pode haver demissão sem justa causa, então aqueles trabalhadores que detêm estabilidade, eles têm que ser o último a ser demitido. Por isso que a gente não aceita e vão sempre brigar pelo retorno, pela reintegração desses trabalhadores no emprego. Este foi mais um S-Metal Descomplica. Até a próxima.